Sendo aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. E sempre eu repito, né? Quem nos acompanha acaba se aborrecendo um pouquinho com a repetição, mas eu preciso repetir. É uma aula e aula a gente educa pela repetição. E então, que eu peço para você participar do nosso projeto, divulgar o nosso projeto, se inscrever lá no nosso canal YouTube, de tal sorte que a gente possa servir a sociedade com os conhecimentos que Deus nos permitiu ter, com cerca de 35 anos de experiência já fazendo esse tipo de trabalho. Então agora a gente quer pegar esse pacote de 75 anos de experiência e continuamos trabalhando, continuamos adquirindo experiência, inclusive desenvolver esse canal YouTube, essas gravações, tudo faz parte do desenvolvimento da nossa experiência e também obedecendo a Deus no encargo de fazer isso. Então eu peço para você compartilhar. Mas qual que é a ideia das mini-aulas? É fomentar o empreendedorismo geotécnico, que é cristão, verdadeiro e produtivista. Eu costumo dizer que problemas geotécnicos tem muito, mas é necessário capacitar para o empreendedorismo geotécnico. Então, não lugar de ficar achando, nós estamos fazendo nossa parte, nós estamos todo dia 10 minutos falando dos problemas geotécnicos na terraplanagem, com um problema de como faz o aterro, como faz a escavação, como faz a sondagem, topografia, falando um pouquinho todo dia sobre esses assuntos. Mas com o objetivo de, se você tiver o problema, participar do workshop todo dia também, que nós fazemos no workshop, segundo agendamento. O acesso para esse workshop é através da descrição do vídeo. O primeiro link é do grupo do WhatsApp. Você vai lá, se inscreve no grupo do WhatsApp e a gente agenda um dia nesse horário, das 16 às 17, para falar sobre o seu assunto, o tema que você vai trazer, para a gente tirar dúvidas, e orientar aí no que fazer. Esse que é bacana, né? É uma forma então da gente ajudar a sociedade, levando o nosso conhecimento, que não é meu, né? É nosso. E eu preciso então utilizá-lo para servir a sociedade como um todo. E assim como casa, todo mundo sabe que precisa de profissionais como o eletricista, encanador. Na terraplanagem nós queremos que também se saiba, precisa disso. Não é só ir lá com a máquina e fazer a obra terraplanagem. Bom, e hoje nós queremos falar num assunto que talvez seja um assunto árido pelos slides que a gente vai mostrar, mas é um assunto que todo mundo conhece, a trinca na casa. Então sua casa está lá bonitinha e teve uma trinca, né? Então, para que não venha a haver trinca na sua casa, na próxima casa, na casa do vizinho, né, você deve estar vendo nas nossas mini aulas as precauções, que nós temos que tomar cuidado para que não ocorra. Mas uma vez que ocorra um deslizamento, uma ruptura, um recalque, né, como é o objetivo dessa mini aula, então nós estamos disponíveis para conversar sobre isso, para ver o que eu posso te ajudar, né? Geralmente na época de chuva esses problemas surgem, né? Então aqui nesse slide nós estamos falando de um carregamento, uma casa, um carregamento qualquer, uma carga que você põe no terreno, não? Uma pilha de minério, uma pilha de grãos, um automóvel, um monte de gente, enfim, uma empilhadeira, um automóvel, enfim. E quando você faz esse carregamento, então, quando você põe essa carga, você joga uma carga, essa carga se distribui no terreno. Então é um conceito bem básico de engenharia civil, é lógico que os engenheiros civis conhecem isso. E aqui no desenho nós estamos colocando o nível do terreno, que é onde você aplicou a carga, né? E estamos dizendo aqui, por exemplo, que o nível d'água, NA é nível d'água, está aí na superfície do terreno. E o que eu queria
que eu quero, que eu estou fazendo aqui, é você imaginar, então, esse carregamento, imaginar que esse pedacinho de solo aqui seja esse, ampliado milhões de vezes, né? Só para você ver o grãozinho. Então, eu tenho aqui os grãozinhos, né? Que é o sólido, né? Eu tenho aqui a água, né? Que é esse achuradinho, né? E tenho grãos de diferentes tamanhos, e eu tenho, então, vazios entre os grãos e tenho água em alguns vazios, tá? Como está escrito aqui, água, né? Então, tenho o ar, eu tenho a água e tenho os grãos. E os grãos são de diferentes tamanhos. Então, a engenharia geotécnica, quando a gente faz uma terraplanagem, é interessante você ter essa noção que nós não estamos mediante um material como concreto, como aço, como a madeira, que dá a entender que e toda a engenharia deles é com base que ele é um sólido. O solo não é um sólido. O solo é formado por grãozinhos sólidos, né? Então é basicamente isso que eu queria comentar nesse primeiro slide, e dizer que quando eu ponho aumento de carga aqui, eu ponho aqui, portanto, eu ponho nesses grãozinhos, né? E o que a gente quer falar é exatamente que ao pôr nesses grãozinhos, esses grãozinhos podem sofrer um recalque e pode romper um grãozinho com o outro, assim como a água que passa pelos vazios desse solo, né, pode ser diminuída, aumentada, pode ser maior ou menor. Tudo isso então está envolvido na obra de terraplanagem. Então é uma forma de olhar a coisa minúscula para ver os problemas de resistência, de permeabilidade e deformabilidade de uma forma bem básica, para você ter noção. Ou seja, nós não estamos falando de empreendedorismo, então nós temos que saber o que precisa, né? Então precisa alguém estar analisando esses problemas de recalque, esses problemas de resistência dessas obras, esses taludes, da fundação, do piso, do pavimento. Tudo que você vai colocar em cima do terreno é um carregamento, e ele vai então provocar essas deformações, essa movimentação dos grãos, e que pode levar a uma ruptura ou não. Aqui repetindo o desenho, né? E mostrando então o que eu acabei de dizer, que aquele mostra, né? A gente chama isso de amostra, né? Ela está sendo detalhada aqui, eu já falei. E aí então eu posso pensar nas tensões que estão sendo colocadas ali, para poder então dimensionar isso, como eu falei há pouco, com relação a recalques, com relação à infiltração de água de chuva, com relação a colapso, expansão, com relação a rupturas, né? De tubulações que estão enterradas, enfim. O desenho é melhor do que eu estou vendo. A trinca aqui, esse vermelho aqui, é uma trinca que ocorreu na casa por conta de uma infiltração e um solo que poderia não, no caso do desenho aí, sofreu problema de colapso. Então aquele rearranjo de grãos sofreu um problema que trouxe uma patologia para essa obra, né? É isso. Bom, então nessa mini aula nós queríamos despertar você para ter uma ideia de recalques, de você ver assim um elemento de solo, né? Para ter uma noção bem básica de como que a engenharia civil geotécnica deve ver essas questões, tudo com o objetivo de verificar recalques, verificar então se as deformações não são excessivas, para solos colapsivos, por exemplo, podem ser excessivas ou expansivos, tem solos expansivos, e trazerem problema para as edificações, para o pavimento, para o piso industrial, para o muro de arrimo, para o talude, para o barranco, para a encosta, né, para a barragem, né, para a fundação da barragem, problema de colapso, redes de água, rede de esgoto, enfim, era isso que a gente queria passar. Peço para você compartilhar esse projeto, mais do que compartilhar, participar, agendar reuniões, está na descrição dos vídeos, tem todas as atividades da academia, vem participar das outras atividades, todo dia às 6 horas da manhã,
de segunda a sexta, nós estamos falando do mini treinamento do empreendedorismo geotécnico, a questão verdadeira e produtivista, e estamos fazendo isso gratuitamente. Tem quase 7.000 vídeos lá na nossa academia para você se fartar lá de coisas que a gente está querendo levar e fomentar então esse empreendedorismo geotécnico, a questão verdadeira e produtivista. Tá bom? Até a próxima mini aula, muito obrigado.